Meus irmãos, o que você faz quando o Senhor te dá um não como resposta? Como você age e controla suas emoções diante dessa negativa? Será que você agrada a Deus ou não? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos ver juntos isso. Irmãos, o não de Deus é algo que faz parte da vida do crente. Apesar de ser difícil muitas das vezes, né, a gente administrar ali os sentimentos com o não do Senhor, mas faz parte da vida do cristão. Irmãos, eu te garanto que é nesse momento em que o Senhor te dá um não como resposta às suas petições, que Ele está com os olhos atentos para você, para saber como que você vai reagir diante de uma negativa do Senhor. Irmãos, quem é você diante de Deus quando Ele fala não para aquilo que você tanto gostaria de ter? Você é aquela pessoa que murmura, que reclama, que faz uma pirraça? Ah, vou sair da igreja. Ah, não dá mais certo. Ah, porque para mim não dá. Ah, eu tentei. Poxa, para mim não deu certo. Senhor, por que isso? Por que que isso aconteceu? Por que, Senhor? Quem é você quando Deus te dá um não como resposta? Irmãos, quando você age desta forma, murmurando, reclamando, em vez de adorar o Senhor, a única resposta que você passa para o mundo espiritual é de que você não crê que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida, a despeito do que você está vendo. A palavra do Senhor é muito clara quando fala lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Você viu uma vida segundo a Bíblia? Então, irmãos, entenda. Até as coisas aparentemente ruins, até aquilo que pode parecer uma derrota, está cooperando para o seu bem. Muitas das vezes a gente não entende naquele momento o porquê daquela situação. A gente não entende, mas o Senhor sabe. Ele está em outra dimensão, gente. Ele já sabe o fim da nossa vida. Ele sabe tudo o que vai acontecer em todos os dias em que nós estaremos vivos. Ele sabe de tudo. Então, irmãos, se algo aparentemente deu errado, ou o Senhor decidiu por não te dar aquilo que você está pedindo, esteja certo de que o Senhor sabe o que está fazendo. E qual é o seu papel diante desta situação, meus irmãos? É adorar a Deus. É nesse momento em que nós vemos o verdadeiro adorador, aquele que adora ao Senhor independente das circunstâncias. Está dando certo, ele está adorando. Está dando errado, ele continua adorando. Porque ele sabe quem é o Deus, quem ele está servindo. Ele sabe quem é. Irmãos, veja só Davi. Davi, quando ele adulterou com Betseba, o Senhor, ele decretou que o filho dele morreria. Já tinha decidido por aquilo. Mas Davi, ele tentou a misericórdia do Senhor, né? Ele jejuou, se jogou no chão, não quis se alimentar, ficou ali até o 7º dia, que foi o período em que o Senhor permitiu a criança viver. Ele ficou ali clamando pela misericórdia do Senhor, mas Deus já tinha decretado que a criança iria morrer. E acontece, irmãos, que os servos deles vinham e tentavam dar comida para Davi, tentavam falar com ele, e ele nem não queria saber, não queria comer, queria ficar ali prostrado diante do Senhor para ver se teria alguma coisa, né, positiva do Senhor. Mas acaba que no 7º dia, os servos dele se aproximam ali e ficam cochichando, porque já sabiam que a criança tinha morrido e tinha que avisar ele o que estava acontecendo. E ele percebe que a criança já não está mais viva, pelo comportamento dos seus servos. E ele pergunta, e a criança, ela está morta? E eles falam, sim, está morta. E olha o que Davi faz. Ele levanta, troca de roupa, se lava e vai para a casa do Senhor o adorar. Gente, o que é isso? Você é pai, você é mãe, você tem um filho. Você consegue imaginar a dor que esse homem poderia estar tendo naquele momento por ter perdido o seu filho? Mas, independente disso, ele se levantou com a notícia da morte do filho e foi adorar a Deus. Foi adorar o Senhor.
porque ele sabia que aquele Deus estava no controle da vida dele e que a vontade do Senhor é soberana e que o que o Senhor decidiu era o melhor para ele, que o não de Deus também era bom para a vida dele. E ele foi adorar o Senhor. Gente, o que é isso? Quem tem sido você em meio às provas, em meio às situações desfavoráveis na sua vida? Você mostra para o Senhor que você confia que Ele está no centro da sua vida, governando ela? Ou você fica reclamando, murmurando, fica chateado, fica remoendo aquela situação? Quem é você? Jó falou para a mulher dele, quando a mulher dele falou para ele: meu filho, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Ele falou: tu fala com uma louca. Eu tenho recebido o bem do Senhor, também não vou receber o mal? E aí vem toda aquela situação e Jó perde tudo e ele fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é nesse momento em que o Senhor está ali olhando para você, para saber se você realmente confia que Ele está no governo da sua vida. E de que você respeita as decisões do Senhor, até o não de Deus, você respeita. Ele quer saber se isso realmente vai acontecer, quando Ele te der uma negativa, porque Ele vai te dar, irmãos. Ele vai te dar, Ele é Pai, e o Pai disciplina aqueles que ama. Leais são as feridas causadas por aquele que ama, já está escrito na palavra do Senhor. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim: ué, Vanessa, mas e naquelas situações que nós somos injustiçados, e naquela situação que não, sabe, a pessoa agiu de uma forma errônea comigo, com mau caratismo, me prejudicou. Irmãos, Jacó sabia muito bem como era estar nessa situação. Labão, seu sogro, ele era um cara que perseguia Jacó. Perseguia. Só para você ter noção, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Ele mudou. E Jacó nunca agiu com as próprias mãos contra ele. Nunca, nunca desejou-lhe o mal, nunca fez nada que viesse causar dano a Labão. Ele não fez isso, ele permaneceu firme com a sua conduta reta diante do Senhor. E olha só o que Labão faz no último acordo que ele elabora ali com Jacó, né? Ele fala para Jacó o seguinte: Jacó, diga-me o teu salário. E o que você disser, tá tudo bem. E aí Jacó fala: olha, você pode me dar aqui, né, as ovelhas, o gado, que é listrado, malhado e salpicado. Tudo bem, eu quero isso só para mim. O que é minoria, né, nos rebanhos. Isso é uma minoria. E aí o que Labão faz? Ele pega todos esses animais que têm essas características, dá para os filhos levar bem para longe de Jacó. Bem para longe. Olha como ele é trapaceiro. Ele esperou Jacó sair e pegou todas aquelas ovelhas, todos aqueles gados que tinham aquelas características e mandou os filhos levarem. Para 3 dias de distância de longe lá de Jacó. Mas, gente, Deus estava vendo tudo. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, ele aparece para Jacó. Ele aparece para Jacó e mostra que aquelas ovelhas iriam nascer daquela forma. As ovelhas que estavam ali naquele rebanho, ainda que Labão tivesse pegado todas aquelas que ele tinha determinado como salário, ele mostra que as ovelhas que estavam ali, elas iriam gerar e iriam nascer justamente esse tipo de rebanho que Jacó tinha determinado. E Jacó enriquece, meus irmãos. Por quê? Aquelas ovelhas começaram a gerar e os filhos que foram nascendo, né, os filhotinhos que foram nascendo, eram exatamente como ele tinha determinado que seria o salário dele. E Jacó enriqueceu. Enriqueceu muito. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele fala exatamente assim, que Deus iria fazer isso, né, fazer com que as ovelhas elas dessem essas crias, porque o Senhor via o que Labão estava fazendo com ele. Amigo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Se alguém está tramando contra a sua vida, se alguém está desejando-lhe o mal, armando ciladas
contendas, seja lá o que for contra você, permaneça fiel a Deus, adorando ao Senhor através das suas atitudes, porque Ele vai derramar juízo sobre esta situação. A palavra do Senhor fala que a mim pertence a vingança. Pertence a Ele, irmão. Se alguém tentou te trapacear, fazer mal para você, gente, descansa no Senhor. Nessa situação com Jacó, o próprio sogro tentou lhe prejudicar, mas o Senhor fez com que as ovelhas gerassem esse tipo de filhote. Como pode? Até aquilo que aparentemente tinha se tornado uma maldição, porque Labão tinha pegado justamente aquele tipo de animal e levado para longe, se tornou uma bênção na vida de Jacó. Deus, ele faz justiça, irmãos, na vida do crente. Então, irmãos, como você se comporta diante do não de Deus? O próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane, falou ao Senhor: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sobretudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E o que o Senhor fez? Se manteve inerte. Permitiu com que o Senhor Jesus continuasse aquela jornada muito árdua, né, para a nossa salvação. Até Jesus teve o nome de Deus ali, gente. Quem é você, meu irmão? Você questiona ou você adora? Devemos adorar o Senhor. Porque até no não, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Ele está vendo muito além, irmãos. Muito além do que a gente consegue imaginar ou ver. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele está fazendo o que é melhor para você. Então confia nele e mostra para ele e para Satanás que você crê que ele está no domínio, no controle da sua vida, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo na sua vida hoje. Seja fiel a Deus. Se alguém está tentando te trapacear, fica em paz, porque o Senhor vai entrar nessa peleja por você. Porque a Ele pertence a justiça, não a nós, irmãos. A nós nos cabe apenas ser verdadeiros adoradores. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.